Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula sobre Moodle. Desta vez vamos falar aqui de uma atividade que é a atividade inquérito, feedback em inglês, e esta atividade permite então que eu faça alguns inquéritos de satisfação, por exemplo, aqui aos alunos. Eu vou só mudar para o meu papel de aluno, para vermos como é que fica então o inquérito. Neste caso é um inquérito anónimo, eu vou só aqui ver tipo de perguntas. Portanto, tenho aqui um texto, uma espécie de um separador. Tenho aqui perguntas obrigatórias, estão aqui assinaladas com o ponto de exclamação. E esta é uma pergunta de escolha múltipla de resposta única. Portanto, eu só posso escolher ou uma das opções. Neste caso, tenho uma resposta múltipla com várias opções. Múltiplas respostas, por exemplo. Posso responder aqui a várias coisas. Esta pergunta é uma informação de sistema, ou seja, eu fico a saber qual foi a disciplina de onde veio este inquérito. Posso ter o inquérito espalhado por várias disciplinas, por exemplo. E depois tenho aqui uma pergunta também de escolha múltipla, onde tenho aqui assinalado esta opção que posso ocultar. Portanto, neste caso deixei ficar e tenho aqui uma resposta. E vou continuar. Como respondi sim, vão-me aparecer aqui umas respostas, umas perguntas que não apareceriam se eu respondesse que não. Portanto, neste caso não é obrigatório, nenhuma delas é obrigatória, eu posso passar à frente. Já agora na página anterior, portanto, isto é respostas múltiplas só com uma opção, só uma resposta. Resposta única, escolha múltipla, aliás, com resposta única, aqui também. Este é um texto longo e aqui acabo com um texto curto. E vou submeter. Pronto, está submetido. E então agora vou ver aqui como é que fica. Já concluí esta atividade, não posso responder mais nenhuma vez, mas posso ver aqui um resumo das respostas. Ok, posso ver também os dados do gráfico que dão acesso àquele gráfico, não é? Que resultam naquele gráfico. Neste caso eu não estou como professor, portanto não vejo aqui uma opção que é importante, eu vou já mudar, que é exportar para Excel. Portanto eu consigo depois exportar para Excel. Vamos ver então como é que eu posso configurar isto. Tenho aqui a visão global. Esta é a mensagem quando alguém termina de responder. E eu vou começar por aqui, editar configurações. Pronto, eu escolhi o megafone, que é o inquérito, dou o nome ao inquérito. Posso dar aqui uma descrição e, se quiser, posso até mostrar a descrição na página da disciplina. Tenho aqui o grupo da disponibilidade, portanto eu posso ativar este inquérito numa determinada data e fechá-lo em determinada data, ou deixar simplesmente aberto. Depois tenho configurações da questão e submissão, se é anónimo ou se quer que seja registado o nome do utilizador para cada uma das respostas. Posso permitir múltiplas submissões, aqui como já alguém respondeu não dá para mudar, mas a resposta é sim ou não, não é? Se ativar esta opção, os utilizadores poderão responder a inquéritos anónimos um número ilimitado de vezes. Ativar notificações de submissões, ou seja, quando alguém responde, se estiver sim, eu recebo, como professora, recebo uma notificação de que houve mais uma resposta. E posso também numerar as questões automaticamente, portanto, a numeração automática das questões pode ficar sim. Portanto, estas são as configurações da questão e da submissão. É aqui que nós escolhemos se é anónimo ou não. E se podemos ter várias submissões. Portanto, a mesma pessoa responder várias vezes ao inquérito. Após a submissão, mostrar a página de análise de respostas. Foi aquelas barrinhas de gráficos que nós vimos. A mensagem de conclusão, que eu escrevi: agradecemos a tua resposta. Podemos até ter aqui uma hiperligação para a atividade seguinte, se quisermos. Portanto, isto é o bloco de após submissão. As operações gerais do módulo são idênticas às outras atividades. As condições de acesso, a mesma coisa. Na conclusão da atividade, neste caso, já tenho aqui um aluno que respondeu, portanto eu não posso alterar isto, a não ser que carregue aqui no botão de desbloquear. E então aqui eu posso não verificar a conclusão da atividade, se calhar não é muito interessante. Quero saber se os alunos já fizeram todos ou se ainda falta alguém. Os alunos podem marcar a atividade como concluída, mas depois estou dependente se os alunos fizerem isto ou não, ou então posso fazer
quando se verificarem as seguintes conclusões. E então a atividade fica concluída. Por exemplo, se eu só quiser que o aluno tenha de visualizar a atividade para concluir, ou ver como concluído se o inquérito tiver sido submetido. Portanto, esta é mais interessa. E se eu escolher esta, não preciso de assinalar esta, porque está subentendido que ele tem que visualizar para submeter, não é? Posso também ter aqui a data prevista de conclusão, e se eu tiver esta opção, quando esta data está próxima, a atividade é listada no bloco cronograma do painel do utilizador, como que a avisar que realmente está a chegar ao fim do prazo para fazer a atividade. Palavras-chave e competências são iguais, vamos então guardar alterações e mostrar. Aqui nas questões, eu tenho aqui este texto, isto é uma questão, só para vocês verem, de separador. Portanto, escrevo aqui uma coisa, um texto, com indicações, etc. Temos aqui dependência de, neste caso, eu se tiver, e vamos ter, mais à frente, nós temos perguntas que dependem da resposta de outras. Portanto, então neste caso eu teria que selecionar aqui qual era a pergunta que vai obrigar a ter uma dependência. A posição, quero saber qual é, se esta é a primeira posição ou a segunda, portanto esta vai ficar em cima de tudo, escolho aqui o 1. Depois tenho aqui uma pergunta de escolha múltipla, vamos só ver aqui, está assinalada como resposta obrigatória, é uma de escolha múltipla, de resposta única, eu posso vir aqui alterar. Tenho várias opções para escolhas múltiplas. Também pode ser na vertical ou horizontal, eu acho que funciona melhor na vertical. Ocultar a opção não respondido, para não ficar ali o não respondido. E não analisar também respostas em branco. Portanto, não quero analisar respostas em branco. Não depende de nada e é a segunda pergunta. Portanto, aqui temos as opções, uma por linha. Diz aqui, utilize uma linha para cada resposta. Ok, então vamos, nem vou guardar. Neste caso temos aqui outra questão, que é uma questão de escolha múltipla, mas múltiplas respostas. E então neste caso, estas opções que vão ficar aqui, já não vão ficar com círculo, vão ficar com quadrado. E temos então aqui estes já os quadrados, não é? Aqui a informação de sistema. Portanto, dá a informação da disciplina onde está o inquérito. E será a quarta pergunta. Depois temos aqui uma pergunta também de escolha múltipla. E nesta pergunta, então esta é a pergunta que vai ter aqui o identificador. Vou-lhe chamar Moodle. Nas outras não me dei ao trabalho de fazer isto, porque não era preciso. Porque esta, dependendo da resposta, ou sim ou não, neste caso sim, eu vou ter mais perguntas para responder, ok? Portanto, se eu responder sim, eu vou ser encaminhada para outra página com mais perguntas. Portanto, mas para que isso aconteça, tenho que colocar aqui uma quebra de página. Como é que eu faço isto? Venho aqui e faço adicionar quebra de página. Portanto, logo a seguir à pergunta que se chama Moodle, que vai ter como resposta ou sim ou não, e se eu responder sim, eu quero, então, mais umas perguntas, dependendo da resposta, se é sim ou não. Portanto, tenho aqui a quebra de página, depois tenho as outras perguntas, as 3 perguntas que dependem da resposta ao Moodle ser sim. Portanto, tudo normal, são perguntas na mesma como as outras, só que estão depois daquela quebra de página, tudo bem. Tudo igual aqui, menos aqui, na dependência. E eu vou escolher Moodle, está dependente de Moodle. E qual é a resposta requerida? É o sim, ok? Portanto, fiz isto aqui, aqui e aqui. Portanto, esta é uma resposta de texto longo. Defini aqui qual era a largura e o número de linhas. Também depende do Moodle e a resposta para vir para aqui tem que ser sim. Podia ter 2 variantes, uma resposta sim e outra resposta não. Okay? Aqui fecho, isto é a quebra de linha, portanto fecho a quebra de linha e depois posso voltar a fazer perguntas para toda a gente. Portanto, mesmo que quem não tenha respondido sim a esta pergunta, vai ver esta. Esta é uma pergunta de texto curto, está aqui. Portanto, também tenho aqui a largura do campo da resposta e o limite de caracteres. Não tem dependência nenhuma e é a última posição, portanto aqui é a última mesmo. E está feito o teste.
ok? Agora, por exemplo, modelos. Eu não tenho modelos, portanto eu não consigo usar um modelo existente, mas posso guardar aqui um modelo. Por exemplo, diz-se de Moodle, disciplina Moodle, pronto. Portanto, é um inquérito sobre disciplinas usando o Moodle. Pronto, e agora que já guardei o modelo, já tenho aqui o modelo disponível. A análise remete-me para este resultado das questões, em que posso exportar para ficheiro Excel. Vejo aqui quais foram as respostas submetidas, quantas foram, e as questões são só 8, e tenho aqui as respostas. Se por acaso alguém, se for preciso apagar uma das respostas, basta carregar no caixote do lixo e temos então a resposta apagada. Pronto, basicamente o inquérito é isto. Vamos só ver agora. Vou assumir o papel de aluno. Não tem permissões porque estou no relatório, ok. Posso responder às perguntas, portanto tenho aqui, eu não vejo aquela resposta, aquelas outras perguntas, mas se eu responder aqui assim, estas são obrigatórias, também tenho que responder. Passo para aqui e vejo então estas questões. Tenho que responder a estas, embora não sejam obrigatórias, vou só responder. E vejo então, independentemente de ter respondido sim ou não naquela pergunta se usava o Moodle, eu posso também responder aqui a estas. Portanto, basicamente podemos usar então um inquérito para inquéritos de satisfação e são simples de construir.